Shalom, família abençoada do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, nós aqui, vocês daí, orando em família, glória a Deus. Shalom, família, povo abençoado, tudo bom com vocês? Monossilábica hoje. Hoje eu vou deixar ele falar bastante. Glória a Deus. Certeza que Deus vai usá-lo de uma forma tremenda. Você não vai dar uma palavra hoje pro pessoal? Sim, vou. É bom pra gente quebrar o gelo, né? Aí começar assim, tem que sorrir, né? Todos os dias a gente tem que sorrir, levar a vida numa boa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se a gente permitir que o estresse se aloje, as coisas vão dar errado, né? Então eu queria deixar para nossa meditação em Lucas 19, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Amém? Eu tenho certeza que hoje Jesus ele está olhando para a sua casa. Em nome de Jesus. Aqui diz na palavra que Zaqueu, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando pelaquela localidade, ele sentiu a curiosidade de saber quem era Jesus. E eu que tenho certeza que hoje você vai despertar uma curiosidade em pessoas para descobrir quem é esse Jesus maravilhoso, que aonde ele passa, ele causa transformação, traz cura, traz alegria, transforma toda a atmosfera contrária. E naquele momento Jesus olhou para cima, por quê? Porque eu acho que uma reação, né, diferente, ela causa um impacto muito grande. E quando Jesus olhou para cima, viu que Zaqueu estava ali, ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou em sua casa. E diz a palavra que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Que o teu lar hoje possa ter uma atmosfera de alegria, para que você possa receber a presença desse mestre maravilhoso, aonde ele habita, há toda diferença e transformação de ambiente. Que você possa ficar com esse pequeno versículo. Hoje Jesus tem pressa em habitar na sua casa, amém? Glória a Deus. O pessoal que está entrando aí, Marisa, Ana Paula, Nelly, teve mais gente aí que está entrando aí que eu não estou vendo. Regina, que entrou aí também, o nosso boa tarde, nossa palavra profética sobre a sua vida, aí, um dia maravilhoso e abençoado para você e toda a sua casa. Você que está entrando, se quiser deixar aí um oi pra gente, que a gente vai dar. A Carla Patrícia também entrou, já esquecendo também. Carla Patrícia, Deus te abençoe. Você que está entrando aí agora, aí, o nosso grande abraço para você e sua família. Depois você vai lá no YouTube, todo dia a gente pede aqui essa ajuda de vocês. Vai lá no YouTube, não esquece não, por favor. Você vai lá no YouTube, Meu Lar, Uma Igreja. Meu Lar, uma igreja. E você vai lá e se inscreve para você receber o conteúdo. Daqui a um tempo a gente não vai estar transmitindo mais pelo Facebook, somente pelo YouTube. E a gente vai estar somente por lá. Então quem assiste aqui, quiser continuar assistindo, vai ter que estar inscrito lá para a gente vai receber as notificações. Clica no sininho para poder receber a notificação das nossas matérias que a gente vai colocar lá para vocês lá, todo o material, apostilas, virtual, todo o conteúdo de estudo que a gente sempre disponibiliza para as famílias, tá bom? Então vamos lá, sem perder muito tempo, a gente vai trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1. Quero dizer para você que está chegando na nossa live que você não vai ver uma mão cheia de óleo, você não vai ver uma mão cheia de sal, você não vai ver aqui duas pessoas entregando profecias para ninguém, mas vamos estar entregando a profecia, a palavra, né? Então, o nosso propósito aqui é esse. Poliana, seja bem-vindo, um grande abraço na Valquerene, beijo enorme para vocês. Wallace, muito bem-vindo também, Deus abençoe vocês poderosamente. Carla também que entrou aí também, Deus abençoe cada um. Eu quero mandar um beijo. Então manda. Eu quero mandar hoje um beijo especial para minha sogra Nelly. Estou com saudade da Caputera, em breve estaremos juntos. Você quer com saudade dela, é da Caputera? Da Caputera e quem habita na Caputera. Aí, minha mãe, ó. Aqui, ó. É com saudade beijinho da sua no coração casa. Da senhora, do Betinho, do Rui e da Verinha. Beijo no coração de vocês, estou com saudades. Eu pensei que era da Caputera.
Glória a Deus. Então, como eu estava falando aqui, você não vai ver uma mão cheia de óleo, uma mão cheia de sal, um monte de gente entregando umas profetadas aí. Aqui você vai ouvir profecia, palavra, revelação da palavra. Você está a fim de ouvir uma revelação, a maior de todas está aqui, ó, Bíblia. Então eu estou aqui para compartilhar ela com você hoje, nesse dia, na tarde desse dia. Livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, que diz assim: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Somente até aqui. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está relacionada à comunicação dentro do lar, a comunicação no seio da família. Está relacionada ao próprio relacionamento mesmo, o nível de relacionamento que nós temos dentro da nossa casa. Eu quero falar algo que eu já falei essa semana, e falei muito, eu quero repetir aqui, desculpa, a semana que passou, uma frase que a minha esposa ela fala muito, né, sobre as redes sociais. Redes sociais é uma maravilha. Tanto é que o diabo de repente estava comemorando lá que fechou algumas portas de igreja, mas na verdade o diabo ele perdeu mais uma vez, porque em cada casa se abriu mais uma igreja, na minha, na sua que está vendo, na da pessoa que você compartilha, na da pessoa que tá assistindo agora, que você marcou também. Então assim, cada casa abriu uma igreja e o diabo ele perdeu. Tudo isso fala sobre relacionamento. Se você está assistindo essa live aí é porque você tem um relacionamento conosco, que mesmo que esteja através das redes sociais, nós estamos tendo um relacionamento, um nível de comunicação, e é isso que Deus fez quando Ele criou o homem. Deus deixa bem claro no Jardim do Éden que Ele vinha visitar o homem todos os dias, e quando Ele visitava, Ele vinha para conversar. E um dia Ele veio conversar com um homem e encontrou um homem na situação de pecado. Então veja que Deus criou a comunicação entre o homem e a mulher, entre a família. E diante das pesquisas que nós temos feito, como pastores que cuidam de famílias, que tratam famílias, uma das pesquisas que nós conseguimos enxergar é que um dos maiores vilões que tem destruído, que tem arrebentado famílias é a falta de comunicação. Essa falta de comunicação tem destruído não só pessoas, mas não só casamentos, mas também amizades. Uma coisa que eu prezo muito é quando a gente é muito verdadeiro, a gente falar as coisas que a gente pensa. Eu sempre falo isso, né? Você pode discordar de mim, grava isso daí, você pode discordar de mim em qualquer coisa, à vontade. Mas discorda de mim para mim, porque quando você discorda de mim para outra pessoa, isso não é comunicação, isso é fofoca. É o telemarketing do inferno. Então você pode, à vontade, mas seja comunicativo, seja aliançado com a sua casa, seja aliançado com as pessoas que te cercam e tenha esse relacionamento de falar as coisas, chamar para conversar. Tem gente que confunde ignorância com verdade, né? Eu sou verdadeiro, isso. Seja verdadeiro, mas seja educado. Senta aqui, ó, eu quero te falar o meu posicionamento. E a gente precisa ter um posicionamento primordial dentro do lar, que é a comunicação na execução de tarefas. Como assim? E de ações, de desejos, de projetos. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu sempre pergunto à minha esposa: Magna, a gente deve fazer? Você acha que a gente tem que fazer assim? A gente tem que vender? A gente tem que comprar? A gente tem que ir? Nós temos que voltar? Eu sempre pergunto, porque se eu não pergunto, uma hora vai dar problema. Tem gente que não deixa a esposa ir na padaria comprar um pão francês, gastar o dinheiro com um pão francês, mas ele compra um carro na casa sem consultar a sua esposa, e vice-versa. Eu estou citando aqui apenas um exemplo para a gente entender aonde a gente quer chegar, na falta de comunicação. Entenda que a mulher, ela é uma profeta dentro de casa, ela tem uma visão que Deus colocou. Essa mulher, aquilo que o pessoal chama de sexto sentido, Ezer Kenegdo, é a visão que Deus colocou na mulher de entender que é o perigo, e ela está ali para alertar o marido. Quem não gosta de ouvir aquela velha clássica e frase dolorida: eu te avisei? Passe a ouvir um pouco mais a sua família, passe a ouvir um pouco mais os seus filhos, ouvir os seus pais, ouvir sua esposa, ouvir o seu esposo. E eu vou falar uma coisa para você: ouça também os seus filhos, porque os filhos retêm muita coisa que eles querem falar para vocês. Isso a gente fala na questão emocional, quando a gente fala sobre trata a questão emocional da família. Muitos filhos, eles vão explodir, eles estão guardando dentro de si, e muitos deles se rebelam. Aí olha aí, pelo onde eu estava vendo uma live, olha aí, ó, o filho sabe, olha só o que eu vi ontem. Vou citar aqui como exemplo uma live.
A fulana está pedindo oração pelo filho dela, que o filho dela foi embora de casa. Aí a mulher falou pro outro que estava na live com ele: espírito de rebeldia. Que espírito de rebeldia? Você já parou para ouvir se esse rapaz, se essa pessoa foi embora de casa por coisas que os pais diz que os pais também não devem provocar os vossos filhos? Não é só os filhos honrar os pais, não. Então tem que ser mútuo, a relação tem que ser mútua, a bondade, o carinho, o entendimento tem que ser mútuo, tanto daqui para lá como de lá para cá. A Bíblia diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é só dos filhos aos pais, não, mas dos pais aos filhos também. Sabe o que significa? Que nós precisamos sentar também com nossos filhos e ouvir. Você quer conhecer uma casa? Pergunte aos filhos, de preferência as criancinhas, como são os seus pais. As crianças não mentem, elas são muito verdadeiras e elas vão revelar. Quer conhecer os pais? Observe as crianças. Ah, pastor, não é não. É sim, querido. É você que não consegue olhar para dentro de si e entender que você não é comunicativo, que você não permite a tua casa falar, que você não permite a tua esposa, o teu esposo dar opinião. Nós já cuidamos de uma família, eu vou voltar para cá para o texto. Nós já cuidamos de uma família em que um casal trabalhava no mesmo local. Se acredita que o marido que recebia o dinheiro da mulher, que o marido que comprava os cremes dela, com o dinheiro dela, que comprava, não, você precisa disso esse mês, e por incrível que pareça, absurdo, é verdade ou não é, minha filha? E é uma coisa louca, o cara dominava tudo da mulher, até o dinheiro dela, o que ela comprava, a roupa íntima que ela comprava, a camisa. Não quero, para que você quer uma camisa, você já tem uma, para que você quer uma sandália, você já tem outra, e o dinheiro era dela, ela trabalhava. Isso não é questão só de machismo, não de domínio, não. Isso é uma questão de falta de relacionamento, de entender que as pessoas têm limites, assim como também nós temos, e os limites precisam ser respeitados. Existe uma linha tênue, que a gente está sobre ela e a gente precisa respeitar o nosso limite, termina ali. E essa questão de comunicação evita uma série de problemas dentro de casa. Por exemplo, o texto que nós lemos diz que sucedeu nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome, houve uma crise. Quero pegar essa pauta aqui, uma crise, houve uma dificuldade. O que a gente faz em tempo de crise? Sai correndo, se desespera, compra, vende, gasta, isso? Não, a primeira coisa é senta e conversa. Eu tive um sonho diante dessa situação toda, chamei minha família e falei: ó, Deus falou comigo para a gente economizar e não gastar dinheiro com besteira. Vamos guardar dinheiro para nosso sustento. O pouco que a gente tem, vamos guardar para a gente sustentar nesse tempo. Não sei o que vai acontecer. Esse foi o sonho que Deus colocou no meu coração. Eu tive um sonho e contei para eles. E o que acontece? Eu não simplesmente sozinho cheguei aqui e decretei vai ser assim, mas eu conversei e pedi a opinião de cada um. Hoje eu faço assim, mas boa parte da minha vida eu já tomei as decisões pela minha família sem consultar eles, e em todas eu quebrei a cara, em todas eu me machuquei, pode ter certeza disso. Eu estou compartilhando com vocês isso aqui. Em tempo de crise, não se toma decisões em momento transitório, não se toma decisões definitivas. Guarda isso. Em momento transitório, que é um momento de crise, não se toma decisões definitivas, principalmente nesses momentos. O tempo de crise que acontece, eu não estou falando de financeiro, estou falando também de relacionamento pessoal, interpessoal. Você tem que entender que você precisa ouvir mais do que você fala. Você quer ser uma boa pessoa, você quer se dar bem na tua vida? Ouça mais do que você fala. Ouça um pouco mais, fale um pouco menos e ouça um pouco mais. Senta e pergunte. Aquele homem no tempo de crise, sabe o que ele fez? Houve um tempo de crise na terra, de fome, pelo que um homem de Belém de Judá, a terra do pão, Belém de Judá, a terra do pão, terra da fartura, grava isso aí que você vai entender. Ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. O que significa peregrinar? Sair sem direção. Houve uma crise e ele pegou a sua família sem direção e foi peregrinar, foi caminhar. E aonde ele foi? Terra de Moabe. A terra que ele estava, terra de Belém, terra do pão, terra da prosperidade. Moabe significa idolatria, terra de pecado, terra de quebra de aliança. O homem sai do lugar onde Deus tinha estabelecido, mesmo com dificuldades, mesmo a Bíblia diz que a fome era na terra, não era só em Belém de Judá, mas era em toda a terra. E por que ele não descobriu que era em toda a terra? Porque ele não orou a Deus, porque ele não pediu direção, porque ele não foi buscar uma resposta para sua família, mas ele tomou a sua direção na sua própria vontade. Ele foi lá e decidiu o que ele tinha que fazer. Se ele tivesse perguntado, Deus ia falar para ele: fica aí, eu tenho certeza absoluta, porque a fome é na terra toda. Mas ele saiu dali, aonde ele estava, e foi para a terra da idolatria, terra do pecado, terra da destruição, assolação, Moabe, onde eram os inimigos do povo de Deus. E ele foi peregrinar, ou seja, sem direção.
sem saber o que ele ia fazer. E a Bíblia diz que ele levou a família e em tempo algum ele perguntou a Noemi e aos seus filhos se era da vontade deles, se eles queriam ir, se Deus tinha falado com eles. Muitos de nós fazemos isso com a nossa família. Sabe o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa família e entulhamos ela num projeto que está aqui encafifado na nossa cabeça, que a gente nem perguntou a Deus se é da vontade de Deus fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nós arrastamos a nossa família para um tempo de sofrimento, de desterro. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que tomam decisões por vontade própria e no final das coisas querem botar a culpa em Deus. Senhor, por que eu estou passando essa necessidade? Por que eu estou passando essa necessidade? Deus fala assim, ó, lembra onde caíste? Volta lá atrás. Em Apocalipse fala sobre isso. Vai lá atrás, Apocalipse 2. Volta lá atrás e lembra de onde você caiu. O erro é você. Nós temos um sério problema. Quando nós erramos, nós buscamos um culpado em alguém e nunca em nós. Mas quando você passa a ouvir das pessoas que estão ao teu redor, você vai ouvir aquilo assim, eu te avisei. Eu falei para você não fazer. Eu sabe por que está acontecendo isso? Porque você fez assim, não é por minha causa. E nós nunca, ninguém gosta de ser corrigido. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser chamado a atenção? Me chama a atenção que eu gosto? Isso é mentira. Todo mundo gosta de acertar. Isso está no ser humano, ter acerto. Quem não gosta de acertar? Todos nós gostamos de acertar, de fazer as coisas de uma maneira correta. Mas para fazer de maneira correta, é preciso ouvir que nós estamos fazendo algo errado. Você está entendendo? Para fazer algo certo é ouvir que nós estamos caminhando em algo errado e precisamos voltar ao caminho. Quando você ouve que está caminhando numa direção errada, você tem duas opções. Ou você continua com o seu ego e coloca toda a tua casa a perder, e eu vou falar o que aconteceu aqui com essa família, ou então você seja humilde, você vai se humilhar, vai descer no seu patamar e vai lá, é verdade. De repente o teu filho está dizendo para você que você está errando, mas ele é teu filho. Que experiência que você tem? Deus usou Samuel, que era um menino, para falar com um sacerdote de anos. Deus usou um menino, e Deus de repente está usando a tua família, os teus filhos, a tua esposa, que você tanto despreza, o teu esposo, para falar para você não fazer, para você voltar, fazer o caminho de volta, para você não tomar essa decisão e no final você vai se machucar. E sabe o que aconteceu? Diz que os filhos dessa mulher, os filhos dessa família morreram. O marido morreu e a mulher ficou sozinha com as suas noras naquele lugar. E a viúva naquele tempo passava um perrengue lascado. A Bíblia mandava dar uma atenção maior um pouco para as viúvas, porque tinha um problema sério em relação às viúvas, eram desprezadas. E aquela mulher entra numa situação crítica. Aí ela vai orar a Deus, e sabe o que Deus fala para ela? O que manda ela fazer, pastora? Caminho de volta. Volta para lá, porque tem pão saindo de novo no forno, na terra do pão. Ela teve que fazer o caminho de volta porque o seu marido que tinha colocado ela, porque o seu marido tinha colocado a sua família, porque o seu esposo, sem orar a Deus, eu estou falando do esposo, mas isso vale para qualquer um dentro de casa, vale para qualquer um dentro do lar. Decisões impensadas geram consequências dolorosas dentro da família. Isso vai machucar, isso vai doer, e a gente precisa parar e ouvir Deus nas tormentas. A gente precisa ser humilde. Uma coisa que me chama a atenção na palavra de Jeremias, se você até esses dias falou sobre isso, Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, não manda? Agora eu quero te fazer uma pergunta, você que lê Bíblia. Qual a parte dessa história, ou de qualquer parte da Bíblia, que Deus dá um endereço para Jeremias? Nenhum. Pode conferir lá. Deus manda somente Jeremias, desce à casa do oleiro. Ele falou, desce. A única expressão é para baixo, é descer, é ser humilde, é se humilhar. Desce até a casa do oleiro e lá te farei. Ele continua, mas o curioso é que ele não dá um endereço para Jeremias, sabe por quê? Porque Jeremias já conhecia o endereço da humildade. Jeremias sabia que era para descer, que era para se humilhar. Ele já conhecia o endereço das pessoas que obedecem, que são mansos de coração, que obedecem ao Senhor. Jeremias já sabia muito bem como proceder humildemente, se arrependendo. E às vezes a gente coloca a nossa casa, mas a gente não quer se arrepender, a gente quer levar até o final, a gente quer continuar ali firme nos nossos propósitos, a gente quer continuar mantendo os nossos planos. A Bíblia diz que os nossos planos não são os planos de Deus,
que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Em Jeremias 29:11 diz que eu, o Senhor, sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para que tenhais um fim que desejais. Ele sabe os planos que são perfeitos para nós. Ainda que você tenha um projeto e você queira realizar, quando você for realizar, pergunte a Deus, peça orientação e pergunte a Ele como fazer, principalmente se é para você executar, se é para a ação da sua família. De repente você está tendo um sonho, um projeto, e esse projeto não é para você. O projeto de Deus é outro. Pastor, mas eu queria tanto. Querido, a gente precisa entender, escuta só, príncipe e princesa do Senhor, que nem sempre os nossos desejos que ardem em nosso coração é aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Existe o desejo humano e existe o desejo de Deus. E a gente precisa entender isso, que o que prevalece é a vontade de Deus. Nós oramos a oração modelo. O que diz a oração modelo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que quer vir o reino? É aquilo que comanda. Reino é algo que é de alguém que comanda. Vem o teu reino, vem o teu comando. Ele repete 2 vezes, vem o teu reino. O rei é alguém que comanda, que dá as ordens, que dita o caminho. Então, quando a gente fala, venha a nós o teu reino, a gente está dizendo, venha o teu comando. E ele repete, e seja feita a tua vontade. Ele está dizendo assim, ó, que nós possamos obedecer. A oração do Pai Nosso é algo muito forte. Se você analisar ela, qualquer dia eu vou trazer uma ministração sobre ela. E nessa parte está dizendo, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ou seja, seja soberano, tanto na terra quanto no céu. Seja soberano nos teus planos ou nos meus planos. Era essa a oração. Há uma revelação muito forte de obediência, mas muito forte mesmo, em atender, entender e atender aquilo que Deus quer que nós façamos. E obedecer a Deus é algo surreal, pastora Magna. Quando eu lembro de Abraão, quando ele chama Abraão na casa dos seus pais, que eram milionários, que tinham muito dinheiro, e fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para um lugar que você nem sabe onde é. A estranha ordem de Deus. A estranha ordem de Deus. Obedecer a Deus quando Ele fala para você é fácil, mas tem hora, eu já falei isso aqui numa live, quando você vai ouvir a voz de Deus, Ele fala assim, Deuteronômio 29:29, eu já falei aqui, as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, e as não reveladas pertencem somente a Deus. Tem coisas que Deus vai fazer e não vai te falar, mas tem coisas que Ele vai te falar, e para você entender, é preciso concluir Jeremias 33:3, clama a mim, anunciar-te-ei, mostrar-te-ei, ou seja, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Quer ter entendimento, quer um tesouro, a Bíblia fala sobre tesouros encobertos, revelar tesouros encobertos. Quer entender como é que o teu projeto, como é que a tua casa vai dar certo, como a tua família vai dar certo, como é que você tem que proceder como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Faça isso, clame a Deus, porque Ele vai te responder, Ele vai te ensinar como você proceder dentro da tua casa. Você precisa ter sabedoria, e a sabedoria para vencer os momentos difíceis, como houve uma fome na terra, no texto que nós lemos aqui no livro de Ruth, capítulo de número 1. Houve uma crise na face da terra, uma fome, e como proceder? O marido em tempo algum orou ao Senhor. Ele simplesmente pegou a sua família, tirou ela de Belém de Judá, da terra do pão, e levou para a terra da idolatria, Moabe, ou seja, tirou de onde Deus tinha colocado e transportou para onde eles queriam. Uma coisa que eu entendo, aqui já a gente chegou, onde tem, minha filha? 12:24. Estamos já terminando. Uma coisa que eu entendo aqui, que eu amo, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, é a história de Noé e sua família. A Bíblia diz que o Senhor, depois que eles entraram na arca, o Senhor selou a porta por fora. E uma vez Deus falou comigo, sabe por que eu fiz isso, filho? Porque o homem poderia abrir por dentro. O homem é curioso. Ele vai querer saber o que tem lá fora, e ele vai sair na hora que eu mandar. Lá fora tem corpos boiando. Aí dentro da arca, ele estará guardado. Eles estavam guardados. Deus falou de forma muito clara. Deus fez questão de falar que Ele selou a porta por fora. Deixa Deus selar a porta por fora da tua família. Sabe o que significa selar a porta por fora? Ouvir um pouco mais Deus falando do que fazer e do que não fazer, como fazer e como não fazer. É obedecer a ordem de Deus, como a pastora Magna falou, a estranha ordem de Deus. Se Deus mandou você ficar, fique, porque lá fora tem corpos boiando. Pastor, o senhor não sabe que eu passo. A minha dor, ela é do meu nível, a sua dor
é do teu nível, senão a Bíblia seria mentirosa quando ela diz que não veio sobre nós tentações, provações que nós não podemos suportar. A Bíblia seria mentirosa. Então a minha dor é do tamanho da força que eu tenho. A tua dor é na proporção da força que você tem. E você precisa entender que aquilo que você está vivendo hoje, passe com Deus. Peça direção a Deus como passar. Deixe Ele selar a porta pelo lado de fora. Deixe Ele trancar a porta pelo lado de fora e fazer conforme Ele tem que fazer. Não queira abrir a porta antes do tempo. Deixa Deus guardar. Não tire a tua família do lugar que Deus colocou. Deus está falando contigo nessa tarde. Não arranque a tua família do lugar que o Senhor plantou ela. Dê frutos aonde o Senhor te plantou. Porque até em terra seca nós frutificamos. Isaac, ele prosperou no tempo de seca. Abraão também prosperou no tempo de seca, de fome sobre a terra. José foi inteligente, deu estratégia para Josué de guardar mantimentos em terra que teve seca, que teve fome. José? Foi José. Então, querido, eu quero deixar essa palavra hoje para você. Eu quero deixar essa palavra no coração da tua família. Ore mais a Deus, ouça mais a tua esposa, o teu esposo, ouça os teus filhos, ouçam mais os teus pais, principalmente os filhos, que tem aquele ímpeto de querer resolver todas as coisas. Ouça mais Deus, ainda que esteja tudo estranho, dificultoso, ouça Deus. Não se iluda com aquela porta brilhosa que chama atenção, não, querido. Aguenta um pouco mais, espera um pouquinho que Deus vai trazer a resposta para você. Continue clamando, continue orando. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A oração tem que ser sem cessar, não pode parar. A gente não pode, são duas coisas: extinguir o espírito, que esse mesmo texto fala, e orar sem cessar. Ou seja, quanto mais você busca, mais resposta você tem de Deus, mais holocausto você tem no altar, e quanto mais holocausto no altar, mais resposta você terá de Deus. Eu quero te chamar a fazer isso hoje, a orar, pedir direção, não tomar decisão. Não abandone a tua família, não abandone o teu casamento, não abandone o teu esposo, a tua esposa. Não é tempo. Aquilo que de repente aquilo que você está abrindo mão hoje é o lixo que você acha. Alguém está reciclando daqui a pouco isso aí. Daqui a pouco algumas pessoas estão tomando posse daquilo que você está abandonando. Eu quero dizer para você: enxergue com os olhos de Deus. Comece a enxergar com os olhos de Deus. Está aflito porque a porta de emprego não abre? Acalma o teu coração. Na hora certa e no momento exato vai acontecer. Está aflito porque o teu relacionamento conjugal está difícil? Eu profetizo um tempo de unidade. Ouça um pouco mais. Olhe um pouco mais para você ao olhar o outro. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um autoexame. Olhe um pouco mais para você. Quando você for conversar, uma coisa que nós fazemos sempre, estou finalizando aqui agora, uma coisa que a gente faz sempre quando vai cuidar de casais, a gente coloca os dois para sentar. Uma coisa que eu peço: fale sobre você, não sobre o seu cônjuge. Eu quero ouvir de você. Você tem coragem de falar de você para você? Tem? Então faça isso hoje. Fale de você e para Deus. Não fale para Deus do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos ou do teu pai. Fale de você um pouquinho. Peça a Deus para mudar você. Porque a mudança de repente que você quer nos outros está em você. É só você começar a mudar. E o mais importante disso tudo não é a velocidade, mas é a direção que você toma. E tome a direção certa e Deus vai te honrar. Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir a pastora Magna para orar pelas nossas famílias, para que as nossas decisões sejam pautadas nos planos de Deus. Amém? Feche os teus olhos aí. Ore conosco nesse momento. Senhor, neste momento, Pai, pedimos a Tua presença, Senhor Deus, dentro de cada lar representado através dessa live. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa trazer unidade dentro dos lares, repreender, ó Pai, todo espírito de divisão, pois a casa dividida, ela não resiste os dias maus, Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu profetizo um espírito de acordo, Senhor, pois a Tua palavra nos ensina que aquilo que é ligado no céu, na terra será ligado no céu. Que haja, Senhor Deus, uma concordância, que haja, Senhor Deus, diálogo, compreensão dentro de cada lar, Senhor. E que cada um, Senhor Deus, nessa tarde, possa olhar para si mesmo e se corrigir, Senhor. Porque muitas vezes apontamos e atribuímos as falhas às pessoas que estão à nossa volta, quando nós mesmos
estamos tomando direção errada. Pai, nos ensina, Senhor, nesta tarde, a tomar decisões, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor Deus. Tira todo espírito de imaturidade, que possamos, ó Pai, crescer, mesmo através dos dias maus, aprendendo, Senhor Deus, contigo da melhor forma. Pai, em nome de Jesus, visita esse lar agora, vai repreendendo, ó Pai, todo espírito de contenda, todo espírito de briga, de divórcio. Senhor Deus, se o filho está pretendendo, Senhor Deus, sair de dentro de casa, que o Senhor possa trazer um pensamento de paz, que o Senhor possa transformar a mente do filho, da esposa, do esposo, e trazer uma unidade dentro desse lar. Senhor, que não venhamos tomar nenhuma decisão, Senhor Deus, pautada naquilo que nós desejamos, mas que seja somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que possa se cumprir dentro de cada lar. Eu profetizo nessa tarde, Senhor Deus, sabedoria, estratégia, discernimento para cada lar, Senhor Deus, nessa tarde, Senhor Deus, e que todo espírito de briga dentro dos lares, toda atmosfera de contenda seja removida, e que cada lar venha a ser transformado num lar de paz, num lar de alegria, de unidade e compreensão. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te entrego esta família em Tuas mãos, a cada área, Senhor Deus, que compõe essa família, a saúde, a área sentimental, a área espiritual, a área financeira, que possa ser visitada por Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de toda a tarde estarmos aqui, Senhor Deus, reunido com a Tua igreja, com o Teu povo, para falar do Teu nome e proclamar as boas novas do Teu reino. Usa, Senhor Deus, não somente a mim, ao pastor Rogério, mas cada pastor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada idoso, com a Tua palavra. Eu te peço em especial, Senhor Deus, por aqueles que vão precisar sair para trabalhar, que o Senhor possa blindar a saúde dos Teus filhos e livrar, Senhor Deus, de toda a visitação desse vírus. Guarda os nossos idosos, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor Deus, os profissionais da saúde, os profissionais da área da segurança, que possamos estar debaixo da Sua mão, Pai, que possamos ser protegidos, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos por essa tarde e essa semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós profetizamos isso sobre a tua vida. Um tempo de inteligência emocional para resolver problemas. Em nome de Jesus. Calma, mansidão, converse. Profetizo que esse espírito de sabedoria vai tomar a tua vida e você vai conseguir resolver esses problemas dentro da tua casa. Nós declaramos assim sobre a tua família. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Amanhã é quarta, né? Acertei. Acho que é quarta. Amanhã é quarta. Amanhã nós estaremos aqui ao meio-dia, do meio-dia ao meio-dia e meia, orando com você, com a sua família. Você já reparou que desde que você está assistindo a nossa live, você está orando todos os dias, meio-dia, pela tua família? Glória a Deus. Com certeza Deus vai te ouvir, pode ter certeza. Se você não orava, você passou a orar pela tua família, e todos os dias a gente está nesse compromisso aqui orando juntos, tá bom? Uma coisa boa Deus nos usou para fazer pela tua casa. Nós oramos todos os dias juntos. Você passou a orar mais pela tua casa em nome de Jesus, amém? Não esquece, saiu daqui, vai lá no nosso canal no YouTube, nos ajuda aí, por favor, em nome de Jesus, não custa nada. Se todos que estão assistindo aqui fossem lá e curtissem, ia aumentar muito mais o número de pessoas no nosso canal, porque a gente precisa para poder fazer os nossos vídeos ao vivo lá, gente. Nos ajude, por favor, peça outras pessoas para curtir também. Se inscreve lá, Meu Lar uma Igreja. No YouTube, Meu Lar uma Igreja, vai lá, clica em se inscrever e clica no sininho para ativar as notificações para receber lá todo o material, apostila digital, e é tudo gratuito, crente, por favor, vai ser tudo gratuito, só curte lá, compartilha, se inscreve e assina lá, clica a notificação lá, tá bom? Beijo no teu coração. Beijo. E amanhã nós estaremos Semana aqui mais uma abençoada, vez. família linda. Shalom, shalom.